CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Nosso assunto de hoje é inteligência artificial. E olha que tem essa inteligência aí, a gente nem imagina, né? Quase tudo já. Exatamente. Na verdade, a gente pensa que inteligência artificial é uma coisa super, hiper moderna que aconteceu agora, Filme né? de Spielberg. Exatamente. Né? Bom, a gente verdade, achava que estava só no cinema a inteligência, exatamente. né? Na verdade, começou na década de 50. Aí os estudos de realmente implementar algum tipo de decisão inteligente, vamos começar assim, pensando, né, de decisão inteligente através dos computadores, começou esses estudos na década de 50 e veio sendo cunhado, né, a partir daqui. Oficialmente ele começou, apareceu num congresso em 1956, então é uma data bem antiga nessa situação, mas chegou realmente para a cultura pop no ano de 2001 com aquele filme do Spielberg, que é o IA, que é aquele menininho, né, que era um robô, na verdade, que tinha algum sentimento e tal. Então esse foi o debut, né, da inteligência artificial para a sociedade como um todo. Mas é uma coisa de muito tempo, né? E a inteligência artificial, na verdade, ela está, como você falou, embutida em vários dispositivos, em várias aplicações, que a gente muitas vezes até passa despercebido. Quando a gente, por exemplo, está lá no Spotify ouvindo uma música e o Spotify te sugere uma outra música, né? Ou você está no Netflix assistindo um vídeo ou selecionou um vídeo que te interessou e ele vai e te indica outros vídeos que são parecidos com aquele. Na verdade, por trás daquilo ali, o que tem é uma inteligência artificial, um algoritmo de inteligência artificial que faz tomar essa decisão para dizer exatamente que você talvez seja interessante ou que chame atenção naquele vídeo para você. Então veja que a inteligência artificial está em vários locais diferentes. É interessante a gente notar também que inteligência artificial não é uma única coisa. Ela tem várias vertentes. Na verdade, a inteligência artificial pensa em você baseado numa coleta de dados, e aí vem por que hoje é tão comum, né, e tão aplicado na inteligência artificial? Porque a quantidade de dados coletados sobre a gente é muito grande. Então, ou seja, um algoritmo que consegue tratar aquela quantidade imensa de dados, de cliques que você fez, de mensagens que você mandou, de palavras-chave que você pesquisou no seu portal de busca, isso mostra ou dá para aquele algoritmo como criar um perfil, que a gente chama de persona, né? Um perfil seu, de gostos, de hobbies, né, de interesses, e aí sugerir, por exemplo, essas situações em relação a isso. Então existe uma inteligência artificial dessa natureza, e existe também outro ramo da inteligência artificial chamado de aprendizado de máquina, o machine learning, que é um tipo de algoritmo que você consegue aprender. Então, esse é muito comum a aplicação desse tipo de algoritmo com diagnósticos médicos. Então, você pega uma banca de médicos, uma quantidade grande de exames, e vai mostrando aqueles exames para o algoritmo, através de imagens, através de textos, e falando, isso aqui é um exame que tem esse diagnóstico, esse exame tem esse diagnóstico, e o algoritmo vai aprendendo, né, a diferenciar o que é ou não é uma doença baseado numa imagem, numa tomografia, num raio-x ou mesmo num texto que tem em relação a isso. Então, o algoritmo, nesse caso, ele vai aprendendo a fazer esse diagnóstico, né, nesse caso, né, nessa situação. Então, será que os nossos ouvintes sabem um pouco mais de inteligência artificial? Onde que a inteligência artificial entra no seu dia a dia? Vocês podem mandar para cá a contribuição 992994297 ou então ligar direto para o estúdio 3223-5911. Eu tenho uma outra pergunta também para os nossos ouvintes, né? Você acha que a inteligência artificial vai influenciar no mercado de trabalho? Pois é a tal da substituição, né? Será que vai? Postos humanos por máquina. Exatamente. O que os nossos ouvintes acham em relação a essa questão? Eu acredito que já tem muita gente pensando nisso. Exatamente. Na verdade, tem alguns estudos, né, que apontam, né, principalmente substituição de profissões que são repetitivas. Profissões que eu consigo, de alguma maneira, esquematizar, estruturar, criar procedimentos para a execução daquela tarefa. Essa é um tipo de profissão, não quer dizer que vai ser substituída, mas tem uma probabilidade maior de ser substituída por um algoritmo de inteligência artificial, por exemplo, nesse caso. Já uma profissão que tem uma influência criativa grande, né,
já é mais difícil. Não é impossível. A gente tem exemplos hoje de algoritmos de inteligência artificial que já conseguem, por exemplo, baseado num texto, criar um vídeo, né? Ou baseado em coleta de informações, criar, por exemplo, uma pequena peça de uma notícia, por exemplo, nessa situação. Então, é possível fazer esse tipo de associação. É mais complicado quando você coloca a componente criatividade, que aí já é mais difícil você ter isso num algoritmo. Mas se você tem um processo de repetição, isso é mais simples. Até porque precisa de um humano para definir que componente é esse, exatamente, né? Que algoritmo é certo, é esse? É errado, exatamente. O algoritmo ele aprende com o humano e depois ele, na verdade, refina aquele conhecimento e aí ele consegue tirar a conclusão. Mas ele aprendeu com alguém antes. Ele ele não teve uma criatividade ou teve um pensamento lateral para fazer isso, nesse caso, né? Suas experiências diárias com a inteligência artificial? Então, eu até comentei no programa anterior, eu estou testando o Alexa, né? E é surpreendente. Assim, você faz perguntas. Primeiro que reconhecimento de voz é um processo de inteligência artificial, ou seja, você ensinou a um algoritmo a reconhecer a voz. O Alexa, por exemplo, ele reconhece voz de vários timbres, de várias pessoas diferentes, sem você treinar. Você simplesmente ligou o aparelho e pessoas de várias entonações, mulheres, homens, crianças que falam com a Alexa, ele reconhece, assim, com um grau de acerto impressionante, né? Então essa é uma questão que tem. E a questão da própria interação com a Alexa, então, ou seja, parece que você está falando com uma pessoa mesmo. Você dá bom dia, ela te responde, ela fala que o dia está ensolarado, vai chover, né? Ela deseja bom dia para você também, né? Aí você faz uma pergunta completamente fora do contexto, né? Fala sobre o nome de um artista, né? E ela vai lá e busca uma música e toca aquela música daquele artista para você, né? Ou seja, você não falou que é um artista, você falou que assim, né, toca uma música ou fala, né, da pessoa tal, e ela vai lá e te traz aquele conteúdo, né? Então, ou seja, o Alexa nesse ponto e aí não só o Alexa, na verdade estou falando do Alexa porque eu estou testando, mas tem a Siri, tem o próprio Google Assistente, que tem também por trás ali mecanismos de inteligência artificial e funcionam surpreendentemente bem. Eu acho que todo mundo aqui usa um aplicativo de rota, além de ouvir, é claro, as dicas do trânsito da CBN, ali também tem inteligência artificial. Também tem, porque ele analisa o Waze, Google Maps. Lembra que a gente até comentou aqui, né, que como é que o Waze, o Google Maps, sabe que tá um certo trecho da via está engarrafado, porque ele monitora os vários celulares que estão conectados ao Google Maps naquele local, que estão numa certa velocidade, mais lento que o normal, então ele diz que aquele local está engarrafado. Inclusive aquele pesquisador que enganou o Google Maps quando ele botou 90 celulares num carrinho de mão e saiu andando pela rua, e aí o Google Maps achou que tinha 90 carros em velocidade muito baixa ali e marcou como engarrafado naquele local. Então, tem essa situação também, né, nesse caso. A busca na internet? A busca na internet Google também, o Google também, né? Ou seja, ele, baseado nas pesquisas que você fez, né, ele sabe, né, o que você supostamente estaria pesquisando, né? É normal, por exemplo, de duas pessoas, né, nos seus computadores, que estão usando seus computadores, fazem uma pesquisa no Google e obtêm respostas diferentes, né? Por quê? Porque o histórico de pesquisas das duas pessoas tem pesquisas diferentes e o Google ele tenta ajustar para te trazer uma resposta de pesquisa que tenha mais a ver com o seu perfil, né, do que você tem. O Júlio aqui está dizendo que a inteligência artificial está, por exemplo, nos call center, quando eles ligam para a gente, né? Isso. O call center ativo, que eles chamam, né? Que a máquina liga para uma pessoa e você atende e ela identifica que é uma pessoa do outro lado. E aí, quando ela identifica que é uma pessoa do outro lado, e a inteligência artificial faz isso, aí sim ele transfere para um atendente pessoa física que vai conversar com você, né? Então tem essa... Então também é uma boa lembrança do Júlio, obrigado aí pela participação.
que é uma solução de inteligência artificial, com certeza. Nos jogos de videogame? Também, né? Assim, principalmente quando você joga contra a máquina, né? Contra um adversário que é o algoritmo, né? Nesse caso. Então, jogos de videogame, né? A gente falou já de Netflix, Spotify, né? Nesses assistentes pessoais, né? Nessa situação. Era uma aplicação, por exemplo, que eu gostaria de ver, por exemplo, os tempos de abertura e fechamento de semáforos da cidade, porque o tráfego da cidade ele muda ao longo do tempo, né? Ao longo do dia, né? Tem horários mais ou menos engarrafados que você pode alterar o tempo de abertura e fechamento dos semáforos, e você pode ter uma inteligência artificial, por exemplo, que tivesse essa aplicação, né? Nesse caso. Pois é. O Rogério está dizendo, acho que daqui a algum tempo a gente vai acabar lá no futuro, no Exterminador, e brigando com a Skynet. É o Rogério. Rogério, vários pesquisadores, né, já manifestaram essa preocupação, né? O Stephen Hawking, que é aquele grande cientista que faleceu, né, ele já tinha manifestado várias vezes a preocupação de que a inteligência artificial poderia, em algum momento no futuro, né, exterminar a raça humana, né? O próprio Elon Musk, o dono da Tesla, o dono da SpaceX, já manifestou várias vezes a sua preocupação de que a inteligência artificial pode sair do controle e pode prejudicar a vida humana. Fizeram uma pesquisa com vários cientistas em 2013, perguntando para eles se eles, quando é que eles achavam que a inteligência artificial teria 50% da inteligência dos humanos. E a data que foi consensada foi 2040. Não é tão longe assim. Se a gente pensar, nós estamos em 2020 agora, né? Seria mais daqui a 20 anos, você teria um processo de algum algoritmo de inteligência artificial que teria 50% da inteligência de um ser humano, o que é bastante coisa, né? Que é um número bastante alto, né? nessa situação. O Kennedy está me dizendo aqui que também está no Google Lens. Sim. O que é o Google Lens, gente? O Google Lens é um aplicativo que você aponta, é um aplicativo para o celular que você aponta para uma certa imagem e ele descreve a imagem. Então, por exemplo, você pode chegar para um quadro, apontar o aplicativo para o quadro e ele diz: o quadro foi pintado pelo pintor tal, na data tal, está exposto não sei aonde, né? Ele tem essas características, dessa situação. Então, ou seja, é uma aplicação de inteligência artificial. Quer ver outra aplicação interessante? É no Google Tradutor, que melhorou bastante. Hoje em dia você pega o Google Tradutor, ele traduz expressões idiomáticas, ele traduz gírias, ele entende exatamente o sentido, ele não traduz literalmente a frase, ele entende o sentido da frase e traduz a frase num sentido bem próximo no conceito do que o outro idioma está significando. Também melhorou bastante com a ajuda da inteligência artificial também. Então veja que a gente tem vários exemplos aí de onde a gente nem sabe e tem por trás daquilo ali um algoritmo de inteligência artificial. Pois é, tem uma outra aqui que fala dos robozinhos de limpeza, aqueles iRobot. Isso, né? Exatamente. Né? Tem o Roomba, que é um dos mais famosos. Meu sonho de consumo, esse robozinho. É interessante, né? Eles vão assimilando informações, né, de percursos usando a inteligência artificial. Exatamente, né? Eu tenho uma certa restrição em relação a esses robozinhos, que eles têm o fabricante do maior fabricante desses robozinhos, que chama de Roomba, né? Já anunciou, tem uma matéria dele do Economist, falando porque esse robozinho ele vai andar pela sua casa, ele conhece, né, o layout da sua casa, onde tem uma cadeira, onde tem um sofá, não é isso? Onde tem uma parede. E o fabricante do Roomba, ele já anunciou oficialmente, tem uma matéria, uma entrevista dele no The Economist, dizendo que ele ia pegar esse mapa que os robôs mapearam a sua casa e vender para, por exemplo, lojas de imóveis. Então você recebeu uma propaganda dizendo assim: olha, essa mesa de centro vai caber exatamente entre a sua televisão e o seu sofá, porque o robô mapeou que ali tem um espaço nessa situação. Ou seja, mas, gente... faz parte do nosso dia a dia. E é por isso que você não vai ter um robozinho que limpa a sua casa? Vamos dizer, estou avaliando a situação. As câmeras de monitoramento. As câmeras de monitoramento que reconhecem a placa do carro, que lê a placa do carro, que faz a consulta no banco de dados, também é uma situação dessa natureza. É uma boa sugestão também para isso aí.
né? Gente, tem para todo lugar tem. Não tem como fugir. Infelizmente, assim, e cada vez mais vai ser aplicado no nosso dia a dia esse tipo de situação. Ou seja, a gente vai tá de frente, né, com aplicações, com serviços, né, com ferramentas que usam no seu interior, né, no seu funcionalidade, um algoritmo de inteligência artificial para isso. Então não tem muita escapatória. Os ouvintes estão dando suas sugestões sobre a inteligência artificial. O Valnei, por exemplo, diz que a gente está precisando de inteligência nos semáforos do trânsito, viu? Isso, no dia a dia. Exatamente. Tem que ter inteligência nisso. Exatamente. O trânsito é uma coisa muito fluida, né? Você, através das câmeras que monitoram o trânsito, podem muito bem você adaptar os tempos de abertura e fechamento dos semáforos a um fluxo maior de trânsito numa certa via, em outra via, em outro momento do dia eu tenho outro tipo de comportamento do trânsito, né? Quando acontece um acidente, né, que uma via fica bloqueada, o trânsito é desviado para um outro local e os semáforos também podem responder a esse tipo de situação, o que é bem interessante também. Isso aí. E o Eduardo, já que a gente está falando de inteligência artificial, ele diz o seguinte: olha, Gilberto, com tantos aplicativos, né, que a gente que surgem no dia a dia, um que funciona para uma certa coisa, aí você tem outro que te ajuda de uma outra forma. Será que o desafio das indústrias é oferecer aparelhos que suportem tanta memória para suportar tanta capacidade, né, de baixar? Então, Rafael, né? Bom, a gente pode responder de duas formas essa sua pergunta, Rafael, que é bem interessante a pergunta. Primeiro, a ideia, né, ou pelo menos a tendência, é que o preço por armazenamento fique cada vez mais barato. Então, ou seja, a gente tem aparelhos com cada vez mais capacidade de armazenamento a preços que não são tão mais caros assim. Se a gente olhar o preço de um celular, né, que tinha no passado uma capacidade pequena de armazenamento, e um celular atual, o preço aumentou por outros recursos, por câmera, por GPS, mas não é exatamente por causa do armazenamento, né? Os armazenamentos em si, os bancos e as memórias, elas estão aumentando de tamanho, e o preço não, por megabyte ou por terabyte de armazenamento não aumentou. Na verdade, a tendência é diminuir. Então essa é uma questão. A outra questão é que a tendência também é que muitos desses aplicativos não ocupem mais espaço no seu smartphone e fiquem na nuvem. Então você acessa o aplicativo que está na nuvem. Então isso vai ser cada vez mais interessante, vai ser mais uma realidade, porque a rede vai ficar mais rápida. O 5G está chegando. Na verdade, a gente falou de 2021. Mas, ou seja, o 5G você vai ter no smartphone uma rede de internet muito mais rápida. Então, você também vai ter uma facilidade maior de, por exemplo, acessar um aplicativo que não está instalado no seu smartphone, que está instalado na nuvem, através da situação. Então, tem essas duas situações: um barateamento do custo de armazenamento e outro, um aumento de velocidade da internet que vai permitir que você acesse as coisas que estão na nuvem. Bom, uma nova informação de trânsito, aproveitando aqui que eu falei, né, de uma colisão na chegada do pedágio em Vitória, na Terceira Ponte, a informação da Rodossol de que as pistas já estão liberadas. Vamos finalizando com os destaques? Vamos lá. Primeiro destaque, o WhatsApp é uma unanimidade da rede. Uma pesquisa recente disse que no Brasil, 99% dos aparelhos brasileiros têm o WhatsApp instalado. É um recorde, assim, sem precedentes nessa situação, né, em relação a isso. Outra notícia em relação ao WhatsApp da semana é que, finalmente, depois de muita espera, o modo escuro, né, do modo noturno do WhatsApp está liberado e vai começar a ficar disponível para os usuários de iPhone e de Android a partir da atualização para a próxima versão do WhatsApp. Entrar lá no configurações, conta, e aí tem lá conversas, e nessa configuração tem a forma de você habilitar o modo noturno, que é a tela escura? É a tela escura e as letras brancas. Isso melhora ou reduz muito o consumo de bateria dos celulares. Então isso é uma questão interessante. Finalmente está liberado oficialmente. Estava em beta, ficou um tempão em beta e agora oficialmente está liberado e vai começar a aparecer nos aparelhos aí, né? Outra notícia da semana é que o coronavírus vai encarecer o presente do Dia das Mães, né? Por quê? Por causa exatamente dessa falta de peças, matéria-prima para fazer, por exemplo, a Samsung e a Motorola no Brasil já deram férias coletivas para os seus funcionários porque não tem matéria-prima para produzir os celulares. E com a falta de celulares, a expectativa é que o preço aumente, né, nesse caso, né, para isso.
Outra notícia da semana, o Procon fez uma grande alarde que era um motivo de ataque, você recebeu uma ligação do seu próprio número, e na verdade isso era um alarme falso. Na verdade não é verdade, não tem esse tipo de ataque, não existe esse tipo de ataque de você receber, ao só receber a ligação do seu próprio número, e aí, segundo o Procon, você teria o seu telefone invadido, seus dados roubados. Isso não é verdade, né? Ou seja, receber apenas ligação com o seu próprio número, isso não é um problema de invasão. O que acontece é que essa ligação pode ser que alguém use engenharia social para te convencer de alguma coisa. Isso é outra história. Mas só você receber uma ligação com o seu número, isso não é um motivo de alarde ou de um ataque, né, nesse caso, nessa situação. Não teve essa história do Moro? Ele não recebeu a ligação do próprio número dele? Não, aí é uma outra história. Na verdade, essa ligação que ele recebeu do número dele foi o ataque tinha acontecido antes. Isso, invadiram o Telegram dele. Instalou o Telegram e pediu para receber o código de ativação do Telegram. Aí, nesse caso, como o telefone dele estava ocupado, o código de ativação do Telegram ficou gravado na secretária eletrônica do telefone do ministro ou das suas vítimas. E aí, quando a pessoa ligava para o telefone, né, como o telefone estava ocupado, ele ligava de um outro número e caía na caixa postal. E aí ele conseguia acesso à situação. Então, na verdade, o ataque aconteceu antes, né? Não foi a ligação, né, simplesmente a ligação que fez o ataque. E na verdade esse ataque que aconteceu com o ministro Moro e com outras vítimas poderia ter acontecido, por exemplo, se ele tivesse com o telefone desligado. Se ele desligasse o telefone, né, o atacante ia ligar para o telefone da vítima e ia cair na caixa postal e aí conseguir ter também acesso à mesma informação. Então esse é o item, não é exatamente a ligação que foi o vetor da infecção, né, para isso, nesse caso, né? Então essas são as notícias, né, Diga. Vou finalizando aqui com os nossos ouvintes. O Ed está dizendo, as TVs estão cada vez mais inteligentes. Ele diz que tem uma com inteligência artificial que é excelente. Ele fala, ela já abre tudo. Reconhece a voz, na verdade. Gente, preciso também de uma dessa, hein, Ed? Além do robozinho. Isso. Tem televisões que tem normalmente fica no controle remoto. Você fala no controle remoto, tem um microfone ali, ela processa a voz e ela aumenta, diminui o volume, troca de canal. Nossa, que legal, hein? O Marcos, inteligência artificial tem de sobra quando eles querem cobrar do contribuinte. Agora, em relação aos serviços, aí tá faltando inteligência artificial. A Giovana dando parabéns aí ao quadro. Legal. E obrigado. Temos o Lázaro para finalizar aqui com uma dúvida. Vamos exibir o áudio do Lázaro. Ei, Fernanda. Bom dia. Gostaria de saber do Gilberto aí, como é que eu faço para resgatar os meus contatos do aparelho, porque a tela apagou e eu não consigo resgatar. Então eu gostaria de saber como que eu faço para resgatar, porque um colega meu tá me perguntando, mas aí eu sei que é pelo e-mail. Então, Lázaro, o que acontece? O seu aparelho, quando você habilitou o aparelho, provavelmente, se foi Android, você colocou nele uma conta de e-mail do Gmail. Todos os contatos que estão armazenados no seu telefone foram também sincronizados para essa conta do Gmail que você cadastrou no seu aparelho. Se você pegar um outro aparelho, né, e cadastrar essa conta, né, essa mesma conta de e-mail, o Gmail vai entender que você mudou de aparelho e vai fazer o download de todos os contatos para esse novo aparelho. Ou você pode, por exemplo, entrar também na internet nesse e-mail e lá na parte no lado direito superior tem um quadrado cheio de quadradinhos. Clica ali e tem uma questão de contatos. Os contatos também estão armazenados, associados a essa conta do Gmail. Então, você não perdeu. Esses contatos estão sincronizados na nuvem, associados a essa conta do Gmail que você cadastrou no seu aparelho. Gente, e o Tiago, eu falei que estava finalizando, né, mas não deixo ninguém sem resposta aqui. Ele pergunta se é comum uma pessoa colocar uma outra num grupo do qual ele não aceitou. E ele disse, olha, muito estranho, é como se eu estivesse em algum grupo de telefones, olha só, de DDD 43, ele está achando isso tudo muito estranho.
Pode ser duas situações. Pode ser que seja um grupo realmente, que a gente cadastrou lá, isso é possível, porque hoje em dia, no caso do WhatsApp, você pode cadastrar pessoas que colocam num grupo qualquer. Mas você tem que dar o aceite, não? Se você habilitou isso. Se você não habilitou isso, né, se está aberto para qualquer pessoa te incluir nos grupos, você vai ser incluído em grupos de qualquer local. Então essa é uma situação. Ou você observa se é realmente um grupo ou se é uma lista de transmissão. A lista de transmissão não é exatamente um grupo, alguém fez uma lista de telefones, né, contatos dela, e pode mandar uma mensagem como se fosse para aquele grupo todo, de uma única vez. Então não é um grupo que você conversa, mas na verdade você recebe a mensagem que teoricamente não é para você, ou que você acha que não é para você em relação a isso. Isso aí. E o Max, eu sou taxista e uso muito o Google Assistant. Isso. Ele é muito útil. Legal, exatamente. No Google Assistant, inclusive, você pode falar com ele, isso. Ouvir CBN Vitória, Isso. e você recebe um áudio com o resumo dos principais fatos daquela última, né, hora ou daquelas últimas horas. Legal, é isso aí. Não é? Isso aí, viu? A inteligência artificial também. Isso aí, aqui na CBN. Isso aí.